Sabe aquela sensação de que o salário simplesmente some, que mal dá para pagar as contas? E sonhar então? Parece uma coisa para outra realidade, né? Mas e se existisse um jeito, um método bem simples para virar esse jogo? Hoje a gente vai desvendar o método 70-30 e um plano de 4 semanas para, de uma vez por todas, botar ordem na casa e tomar as rédeas da vida financeira. Pois é, essa pergunta ela mexe com muita, mas muita gente. É aquele aperto no peito, sabe, de ver o dinheiro acabar muito antes do mês. E aí fica aquela impressão de que planejar o futuro, ter controle, é coisa de quem ganha muito. Só que olha, a verdade é que essa não é uma batalha que se luta sozinho. É uma questão coletiva. E os números não mentem. Olha só esse dado do Serasa. São 77 milhões de brasileiros endividados. 77 milhões! Isso é gente pra caramba. Então a primeira coisa é tirar aquele peso das costas. Isso não é uma falha sua, uma falha de caráter. É a realidade de um país inteiro. E entender isso de verdade, sem culpa, é o primeiro e talvez o mais importante passo para começar a mudança. Ok, mas então qual é a saída? A boa notícia é que ela existe. E o pulo do gato não é necessariamente ganhar mais dinheiro do dia para a noite. A chave é ter um método, um caminho. É por isso que a gente vai mergulhar agora no método 70-30. Pensa nele como uma ferramenta simples, mas poderosa, para trazer clareza e, mais importante, para devolver o poder de decisão sobre o seu dinheiro para sua mão. E a ideia por trás dele é super simples, de verdade. O método 70-30 basicamente divide tudo que entra em duas partes. Pensa assim, 70% do seu dinheiro é para viver o agora, sabe? Pagar as contas, viver o dia a dia. Já os outros 30%, esses são especiais. Eles são o motor para construir o futuro, para quitar as dívidas e, finalmente, para realizar aqueles sonhos que estão na gaveta. Olhando assim fica bem claro, né? Aquela fatia maior, de 70%, é o que garante que a roda continue girando, as contas pagas, as necessidades básicas atendidas. Agora, aqueles 30%, esse pedacinho é que é o game changer. É o que a Natália Arcuri chama de investimento no eu do futuro. É exatamente aí que a mágica da transformação financeira começa a acontecer. Mas calma, vamos olhar mais de perto esse 70%. A metodologia da Natália Arcuri lá do Me Poupe propõe uma quebra bem inteligente dentro dele. Funciona assim: 55% para tudo que é essencial, aquilo que não dá para viver sem, sabe? E os outros 15% são para as nossas escolhas de estilo de vida, o que a gente chama de gastos supérfluos. Fazer essa separação, gente, é o que vira o jogo. Tá, mas aí vem a pergunta: o que é necessário e o que é supérfluo? Bom, o próprio Banco Central dá uma luz. Gastos necessários são aqueles que não tem como fugir. Aluguel, comida, conta de luz, água, o básico para sobreviver. Já os supérfluos são aqueles que dão prazer, um bem-estar, mas que na real não são vitais. Tipo a TV a cabo, a pizza de sexta, a blusinha nova. Sacar para onde vai cada centavo nessas duas caixinhas é o que vai permitir fazer cortes inteligentes. Beleza, o método está entendido. Mas como é que a gente coloca isso em prática? É agora que a gente entra com um plano de ação. Um desafio de 4 semanas, um passo de cada vez, para a gente construir aqueles hábitos que vão fazer a diferença de verdade, para a vida toda. E o roteiro é bem direto. Olha só. Semana 1, um raio-x completo das finanças. Semana 2, um sacrifício temporário, mas com foco total. Semana 3, a hora de atacar as dívidas de frente. E na semana 4, a gente começa a construir o futuro. Vamos ver na prática como funciona cada uma dessas etapas? Então vamos lá. Semana 1. O nome do jogo aqui é clareza. Clareza total. É a hora de olhar a realidade nos olhos, sem medo, sem filtro. O objetivo é simples, fazer um verdadeiro raio-x da sua vida financeira. Entender de verdade para onde está indo cada centavo que entra. E para fazer esse raio-x, a dica, que inclusive o C6 Bank reforça, é ser detalhista. Tem que listar absolutamente tudo. Toda e qualquer fonte de renda, até aquele biquinho. Todas as despesas fixas, o aluguel, as contas, as variáveis, tipo supermercado, transporte. E o mais importante, o valor exato de cada dívida, com juros e tudo. Anota tudo, seja numa planilha, num caderno. O importante é ter tudo no lugar só. Certo, com o raio-x na mão, a gente parte para a semana 2. E aqui a proposta é um pouco mais radical. É uma medida de choque. Mas, com data para acabar, viu? A ideia é fazer um sacrifício temporário para criar um fôlego, um respiro financeiro e levantar uma grana para o próximo passo. O especialista Gustavo Cerbasi explica muito bem essa lógica. Ele diz que não é para a gente viver uma vida de privação para sempre. Pelo contrário, é um esforço concentrado por um período curto. Ele fala que é uma negociação, de preferência com a família toda, para que todo mundo entenda o porquê e ajude a remar na mesma direção.
E na prática, o que isso significa? Significa, por um tempo, cortar tudo que for supérfluo. É entrar num modo minimalista por algumas semanas. Significa também ir atrás de toda e qualquer forma de renda extra. Hora extra, fazer um bico, vender alguma coisa. E por falar nisso, olhar em volta de casa e ver o que não usa mais para vender é uma ótima ideia. O objetivo é um só: juntar o máximo de dinheiro que der, o mais rápido possível. Com essa grana extra na mão, levantada na semana 2, chegou a hora de ir para cima. A semana 3 é toda focada em atacar as dívidas. Mas atenção, não é de qualquer jeito, é preciso ter uma estratégia, porque existem jeitos diferentes de encarar esse monstro. Basicamente, existem 2 métodos bem conhecidos. O primeiro é o avalanche. Esse é pura matemática, pura lógica. Você ataca primeiro as dívidas com juros mais altos, tipo cartão de crédito e cheque especial, porque são elas que comem seu dinheiro mais rápido. O outro é o bola de neve. Esse foca na nossa emoção, na psicologia. A ideia é quitar primeiro as dívidas menores. Por quê? Porque cada dívida paga dá um gás, uma motivação incrível para continuar. E aí, qual escolher? Bom, pensando na nossa realidade aqui no Brasil, com juros que são um absurdo, talvez a melhor saída seja um método híbrido. Como funciona? Simples. Você prioriza as dívidas que são pequenas, mas que têm juros gigantes. Desse jeito, a gente junta o melhor dos 2 mundos. A motivação de pagar uma dívida rápido, do método bola de neve, com a inteligência de atacar os juros altos, do método avalanche. Ufa, depois de olhar para o passado, organizar o presente, a gente chega na 4ª e última semana. E aqui, o foco muda completamente. Agora é hora de olhar para frente, de começar a construir o futuro. É a grande virada de chave, de uma mentalidade devedor para uma mentalidade de poupador e, quem sabe, de investidor. E olha, não precisa começar grande não. O mais importante aqui não é o valor, é o hábito. Começar guardando 10, 20 reais por semana pode parecer uma gota no oceano, mas é uma mudança de mentalidade gigantesca. O segredo é criar o costume, a rotina de separar um dinheirinho para o futuro. Não importa o quanto, o que importa é começar. E qual o primeiro objetivo desse dinheiro que a gente começa a guardar? A famosa reserva de emergência. Pensa nela como o seu colchão de segurança, sabe? A meta é juntar o equivalente a 3 a 6 meses do seu custo de vida essencial. Essa grana que vai te salvar num perrengue, tipo um problema de saúde ou se perder o emprego, sem precisar entrar em dívida de novo. E para fechar essa ideia, tem uma frase do Gustavo Cerbasi que é perfeita. Ele diz que é no começo do mês e não no fim que a gente tem o poder de mandar no dinheiro e não o contrário. É isso. A prioridade é o planejamento. Assim que o salário cai na conta, você já separa o dinheiro dos seus objetivos, é tomar as rédeas, é ser protagonista, em vez de só esperar para ver o que sobra no fim do mês. Então, para a gente resumir o que a gente conversou aqui, a grande lição é: ter controle financeiro não é sobre o quanto se ganha, mas sobre ter um método. Outra coisa, um plano focado como esse de 4 semanas pode ser o empurrão que faltava para uma mudança para a vida toda. E por fim, aquele futuro que parecia tão longe, ele começa a ser construído agora, hoje, com um primeiríssimo passo. Não importa o tamanho dele. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando a gente bota um plano desses em prática e retoma o controle, o dinheiro deixa de ser um problema e vira uma ferramenta. Uma ferramenta para quitar dívidas, para ter mais segurança e, o mais legal de tudo, para realizar sonhos. Então a pergunta que fica é: qual é o primeiro sonho que esse novo plano vai te ajudar a tirar do papel?